Você sente que o dinheiro some todo mês, que as contas chegam e você não sabe como pagar e já pensou até em desistir? Infelizmente, essa é uma realidade que muitos de nós enfrentamos, mas eu quero te dar uma boa notícia hoje. Há uma saída para isso. Olá, tudo bem? Meu nome é Jean Lopes e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como sair das dívidas, construir um futuro seguro, seguindo princípios bíblicos, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, te convido para você se inscrever agora, deixar o seu like. E para você, meu amigo, que já é inscrito no canal, por favor, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo, por favor, tá? Fica comigo até o final, porque eu vou trazer 5 dicas para você ter uma transformação financeira. Então, a última dica é a mais interessante de todas. Vamos lá? As dívidas escravizam. Isso me faz lembrar do texto de Provérbios 22, versículo 7, aonde diz: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. A dívida, ela pode se tornar uma prisão. Ela tira a nossa paz e a nossa tranquilidade. Você sabia? De cada 10 famílias brasileiras, 8 estão endividadas? As dívidas, quando nós fazemos de forma demasiada, excessiva, ela muitas vezes tira o nosso sono, causa depressão, ansiedade e problema no nosso relacionamento conjugal. Você tem que entender a diferença entre despesa e dívida. Despesas são aquelas que acontecem durante o mês. Água, luz, colégio dos filhos, prestação da casa, enfim. Já as dívidas são aquelas que nós fazemos de médio e longo prazo. Em 3, em 6, em 12, em 24, em 48 meses. E muitas vezes elas comprometem demasiadamente o nosso salário. Deus quer que nós sejamos livres das dívidas, principalmente essas que tiram o nosso sono e causam problemas no nosso relacionamento conjugal. Isso me faz lembrar agora de segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de 1 até o 7, onde conta a história de uma mulher que era esposa de um profeta, e esse profeta morreu e ele deixou uma dívida. Ele era um daqueles homens descontrolados que comprava. E ele morreu e deixou uma dívida. E o credor veio cobrar daquela mulher viúva. E ela disse: não tenho como pagar. E naquela época o credor disse: me dê seus 2 filhos para pagar a sua dívida. E ela socorreu, ela veio pedir socorro ao profeta, ao homem de Deus. E aí Eliseu disse para ela: o que é que você tem? Ela disse: eu tenho um azeite, uma vasilha com um pouco de azeite. Ele disse: vá, peça vasilhas, encha de azeite, venda ele, pague sua dívida e aí você vai sobreviver do resto. Deus teve que intervir de maneira maravilhosa para ajudar aquela mulher, para solucionar aquele problema. Diante disso aí, eu quero agora falar sobre 5 passos para nos ajudar a sair das dívidas. Vamos lá? 5 passos para sair das dívidas. Passo número 1. Entenda o tamanho do seu problema. Como assim? Muitas pessoas, elas não sabem quanto que elas devem. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa é você fazer um levantamento. Liste todas as suas dívidas. Para quem você deve, qual o prazo, qual a taxa de juros, há quanto tempo você deve. Então isso é muito importante você entender isso. Outra coisa muito importante, lá vai aqui algo prático, tá? Bote isso numa planilha, numa agenda. Você precisa anotar, saber de fato a quem você deve e quanto você deve. Agora, isso me lembra Lucas capítulo 14, versículo 28. Qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro fazer os cálculos, as contas, para saber quanto você deve? Para saber que, se com esse valor, você consegue acabar. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está dizendo para nós nesse texto?
é que para que você possa pagar suas dívidas, você precisa primeiro sentar e fazer um levantamento real do que está acontecendo com você, beleza? Passo número 2, corte gastos e faça um orçamento realista. Infelizmente, muitas pessoas, elas gastam mais do que o que elas ganham. Você precisa identificar gastos desnecessários. Por exemplo, comer fora, assinatura, compras por impulso. Você precisa ter cuidado com essas coisas. Eu vou te ensinar aqui uma regra chamada 50-30-20. 50% do seu orçamento deve ser para as despesas básicas. Comida, água, luz, prestação da casa, enfim. 30% do seu orçamento deve ser para pagar dívidas e você guardar um pouco. 20% para lazer e despesas extras. Você precisa entender que sem planejamento a gente não chega a lugar nenhum. Provérbios, capítulo 21, versículo 5, ele vai dizer que os planos bem elaborados levam à fartura, mas aquele que é apressado, ele acaba na miséria. Planejamento, muito importante, pensa nisso. Passo número 3, negocie suas dívidas e pague com estratégia. Olha, os juros altos, eles crescem rapidamente, é uma loucura. Então, o que você precisa fazer? Procurar os seus credores e procurar ver a melhor forma. Se você paga o valor principal da sua dívida, não com os juros que tem hoje, ou se ele parcela, busque a melhor forma. Porém, você precisa aprender a negociar. Então, essa é a grande sacada que eu quero te dar. Agora, existem duas formas de você pagar suas dívidas. Jean, eu vou pagar aquelas que são menores ou aquelas que são com juro maior? Olha, existem dois modelos para você pagar. Existe o modelo bola de neve, é aquele onde você paga as dívidas menores primeiro, para ela motivar você, tá? Te dar mais motivação, então você já começa a ganhar ânimo. E existe o modelo, o método chamado avalanche, é aquele que você vai primeiro pagar as dívidas com juro mais alto. Então, não importa qual modelo você vai seguir, o importante é que você comece, que você tenha iniciativa, que você tenha determinação, foco para sair das dívidas. Isso me faz lembrar de Provérbios, ou melhor, de Romanos, capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então, amigo, vamos sair das dívidas. Passo número 4. Evite novas dívidas. Quebre esse ciclo. Existem pessoas que elas mal terminam de pagar uma dívida e elas já fazem outra. Elas têm dentro dela a cultura das dívidas. Ela acha que faz parte da vida dela viver endividada. Você não precisa viver assim. Deixa eu te dizer uma coisa aqui extremamente importante. Só use o cartão para gastos que são necessários. Evite dívidas no cartão desnecessária. Você sabia que o cartão é o pior vilão do endividamento das famílias? Então, evite fazer empréstimos também, só se for extremamente necessário. Pratique o autocontrole e o consumo consciente. Por favor, saia desse ciclo de dívidas. Provérbios 22, versículos 3, ele vai dizer: o prudente, ele vê o perigo e ele foge, ele se afasta. O inexperiente, não, ele vai para cima. Então seja prudente, seja sábio, evite fazer dívidas desnecessárias. Passo número 5, construa um futuro seguro com reserva financeira. Olha, muitas pessoas, elas saem das dívidas, mas elas terminam voltando. Sabe por quê? Porque elas não têm reserva financeira. Deixa eu te falar uma coisa importante. Não importa quanto você tenha hoje,
Comece com R$10, com 50, com 100, qualquer valor que você tiver. Abra uma conta num banco digital e vá numa caixinha desses bancos e você bota lá rendendo pelo menos 100% do CDI. E você começa a montar a sua reserva de emergência, que pode ser de 3 a 6 vezes suas despesas básicas. Outra coisa, invista em educação financeira e cursos sobre dinheiro. Aprenda a utilizar bem o seu dinheiro. Provérbios, no capítulo 6, no versículo 6 a 8, vai dizer assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, aprenda com ela a ser sábio, pois elas cegam no verão, para quando chegar o inverno, elas terem. O que você precisa entender é que você precisa investir hoje para o seu futuro. Então, guarde esses passos, que eles são extremamente importantes. Conclusão: sua nova vida financeira começa hoje. Vou passar aqui rapidamente os 5 passos. Liste todas as suas dívidas, corte gastos, faça um orçamento, negocie e pague com estratégia, evite novas dívidas e tenha sua reserva financeira. Olha, o que eu estou te dando aqui é um passo a passo prático para você começar hoje a ter uma nova vida financeira. Eu desafio você, para você agora, hoje, começar hoje, fazer o seu orçamento e cortar pelo menos um gasto desnecessário. E agora, desafio número 3. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com outra pessoa, vai que ela está precisando. E para você que já é inscrito no canal, deixe o seu comentário e o seu like. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.